Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, lembrando que você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp 45999559899. Vamos começar o nosso Marco Zero para falar da importância da UNILA e principalmente, Paulinho e ouvintes, do curso de medicina. Muita gente sabe, mas muita gente ainda desconhece que temos um curso tão importante em Foz do Iguaçu, que é o curso de medicina. Isso, e para trazer à tona a realidade desse curso, o momento atual dessa formação, a gente vai debater aqui presencialmente esse tema, fazendo uma contextualização, né, Moci? Lá em 2014, 4 anos após a criação da UNILA, foi implantado o curso de medicina aqui na nossa cidade através da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Naquela época, a imprensa retratou mais ou menos assim, abre aspas, Foz do Iguaçu dá boas-vindas ao curso de medicina, fecha aspas, né? Havia uma correta e afirmativa comemoração em torno dessa, que era uma conquista naquele momento para a cidade e para a região. Após muitos avanços, conquistas e desafios enfrentados durante a pandemia de Covid-19, eis que recentemente surgem alguns sintomas que merecem a atenção da comunidade iguaçuense. Da euforia de 2014, vamos dar um salto para agora, 2022, e uma realidade preocupante. Faltam professores no curso de medicina da UNILA, o que acarreta, por consequência, numa diminuição da oferta de vagas para novos alunos. Quem vai trazer todo esse assunto, toda essa problemática e também falar sobre o funcionamento do curso de medicina aqui na UNILA é o médico, professor do curso de medicina, Carlos Eduardo de Oliveira. Ele tem 42 anos, é minhoca da terra, nascido aqui em Foz do Iguaçu e que atua como professor da universidade, efetivado desde 2016 como professor aí do magistério superior na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Bom dia, Carlos Eduardo. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Eu é que agradeço. Sempre um prazer estar aqui, conversar com vocês, expor a nossa realidade, né, do que tem acontecido. Nosso curso foi firmado em 2014. Hoje a gente já conta com pelo menos 2,5 turmas já formadas. Houve uma quebra e atrapalhou bastante em função da pandemia, mas nós conseguimos já ter 2 turmas formadas, muito bem formadas, na minha opinião. Nós vimos o desempenho dos alunos nas provas de residência, conseguimos um índice de aprovação de 90%, que é bem acima da média nacional, principalmente dos cursos mais tradicionais, que já têm uma idade mais avançada em termos de processamento de turmas. Mas eu acredito que o que nós fizemos até aqui foi muito bem feito, foi muito bem trabalhado, né? Até porque nós estamos numa mudança de paradigma importante. De 2017 para frente, nós implantamos a metodologia ativa. Então nós saímos daquela metodologia mais quadrada, por assim dizer, e entramos num método bem mais flexível, né? E agora a gente está vendo o resultado disso, de uma certa maneira muito positivo. Os alunos se adaptaram bem nesse sistema, mas nós estamos com algumas dificuldades importantes que estão começando a prejudicar o nosso desenvolvimento daqui para frente. Certo. Eu acredito que uma dessas dificuldades tem a ver com a capacidade de pessoal para o atendimento ao curso, né? Em 2014, o projeto pedagógico da universidade, quando foi implantado o curso, previa quantos professores para o curso de medicina? E quantos professores estão lotados hoje na cadeira, professor? O PPG inicial ele foi idealizado com 63 professores. E hoje nós contamos com 33, praticamente a metade, né, do quadro funcional. E nós estamos com 100% das turmas em andamento, né? Então o volume de alunos é integral. O que a gente gostaria é que dessa capacidade toda que nós temos, precisava pelo menos 50% a mais hoje para que a gente pudesse fechar as turmas da forma com que foi idealizado lá atrás.
Ou seja, precisava se aproximar, passar um pouco da previsão inicial, que eram os 63 professores, né, previstos lá no plano pedagógico. Em algum momento o curso chegou a ter um número de professores próximos a esse previsto no plano? Não chegamos nem perto disso, né? A nossa capacidade sempre foi muito reduzida. Se eu não me engano, nós chegamos a ter 70% dos professores, mas isso numa época em que não tínhamos o pré-internato nem o internato, não tinha ainda as atividades hospitalares. Depois disso caiu bastante ainda o número de professores. O professor Carlos Eduardo, qual que é o motivo ou os motivos dessa defasagem? Os concursos públicos têm sido realizados, os concursos prevêem a remuneração e têm atraído os profissionais para o curso de medicina da UNILA? Acho que a questão chave hoje, né, são 2 pontos importantes, né? Dentro do PPG havia a premissa de que o profissional médico que fosse contratado na docência, ele teria um estímulo por parte da UNILA, né, de haver uma progressão acadêmica, mestrado, doutorado. Só que não se consegue isso, porque com um número reduzido de professores, a gente não tem perna para que você abra mão de um profissional docente para que faça a sua especialização, sua qualificação e depois retorne qualificado. E isso é um entrave importante. Até porque hoje, realmente, assim, o plano remuneratório nacional ele é bastante defasado, né? E isso tem sido um dos pontos que tem sido uma pedra no sapato para nós, né? Você identificou aí essa carência ou esse déficit de professores, indicou já alguns problemas em relação ao corpo de ensino. E para o conjunto dos professores, para a comunidade estudantil, qual que é o impacto desse número inadequado de professores no curso de medicina? O impacto ele é bastante preocupante, porque quando você tem mais profissionais, você diminui a quantidade de alunos que cada professor fica responsável e, obviamente, isso aumenta a qualidade do ensino, né? Então, o que nós estamos vendo é uma sobrecarga de trabalho de todos os que estão ali, né? Obviamente que a gente quer que esse curso tenha, sim, mais energia, mais força, e nós fazemos esse apelo, né, para que o profissional médico entre dentro da UNILA e possa se qualificar junto conosco. Porque senão, invariavelmente, a nossa capacidade de ensino ela vai se reduzir muito drasticamente, e não é isso que a gente gostaria. A gente quer oferecer um ensino de qualidade, um ensino forte, porque o que nós vimos nessas 2 turmas já formadas é que a resposta dos alunos é muito positiva. Eles compraram a ideia e o que nós fizemos deu certo, está dando certo, né? Nós precisamos resolver essa questão de uma maneira mais célere, porque a questão é bastante séria. Essa falta de professores implicou na diminuição do número de vagas para alunos? Se provocou? Qual que é o número dessa diminuição? Foi solicitado dentro do núcleo docente estruturante, que é um grupo formado justamente para fazer uma formatação, uma adequação do curso em relação à realidade que nós temos. E foi feito esse diagnóstico. Foi encaminhado à reitoria para que houvesse uma redução de 50% da oferta de vagas até que a gente tivesse o quadro completo. E não foi aprovado, né? Na instância superior administrativa não houve esse entendimento. Então nós continuamos com os 60 ingressantes, sendo metade, 30 alunos hispanohablantes, 30 alunos brasileiros. E como é que está sendo encaminhada essa demanda, professor, junto à reitoria, né, aos conselhos da universidade, e também essa mediação com o Ministério da Educação? Como é que está essa reivindicação por mais professores? Se ela existe e se existe, em que status, em que fase que está essa negociação, essa conversação? Isso está um pouco engessado agora, né? Esse apelo que nós fizemos, na verdade nós
Desde o ano passado já fizemos 2 minutas, 2 reuniões, principalmente com a Prograde, e realmente não há instância administrativa que permita que se faça isso. E o MEC este ano fez a avaliação do curso, então uma equipe do MEC veio até aqui, até Foz do Iguaçu, para avaliar nossas instalações físicas, o PPG, enfim, fez uma avaliação completa do curso. Então, eles estão cientes dessas dificuldades. Isso tudo foi informado ao Ministério. Não é uma realidade só nossa, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente nas instituições que foram criadas de 2013 para frente, as mais novas. Tem tido esse problema de falta de recurso humano qualificado. Não é só aqui em Foz, é geral. Até porque muitos professores que vão se exonerando, vão se aposentando, não têm condições de fazer essa reposição. E nós ficamos bastante restritos, porque ainda mais com um recurso diminuído de 14% de repasse para a instituição, né? Havia uma prerrogativa de compra de materiais para os laboratórios que foi suspensa em função do bloqueio desse repasse. E agora a gente vai ter que aguardar o retorno do Ministério, né, para ver, até para que eles nos deem o diagnóstico da instituição e o que pode ser feito daqui para frente. Desde que o Ministério da Educação veio até Foz, fez a avaliação e ficou ciente da falta de professores, de lá para cá teve alguma manifestação, alguma ação por parte do órgão federal, do Ministério da Educação, para sanar esse problema? Não, nada, nenhum retorno até o momento. Foi recente, eles vieram até aqui em abril, né? Então foi feita toda essa análise. Nós, inclusive, fizemos reuniões com eles para expor as dificuldades. Isso ficou, assim, bastante visível para os avaliadores, né? Essa dificuldade nossa de, enfim, falta de recurso humano, a remuneração bastante defasada e a falta de uma perspectiva de progressão na carreira, que é bastante complicada, né? A gente vê que esse é um ponto-chave, que a gente não tem condições hoje com o que nós temos de professores de perder, de certa forma, para que vá fazer sua qualificação e depois voltar em 4 anos. Então nós vamos ter que ficar aguardando. Normalmente, assim, se for rápido, eles vão nos dar esse retorno em 6 meses. Então eu acredito que até o fim do ano a gente tenha uma posição mais acatada do MEC. Você citou esse bloqueio recente anunciado pelo Ministério da Educação para as universidades e institutos federais, o que atinge, obviamente, a UNILA. Em que isso vai significar em perdas de potencial e para o curso de medicina especificamente, né? Tem um valor que é atribuído a equipamentos que vai ser drasticamente afetado, né? Como é que essa redução afeta o curso de medicina em si, professor? Bom, a questão é dos insumos. Esses insumos de laboratório, principalmente, são caros, né? Tem várias pesquisas em andamento que necessitam de insumos. Então, há uma preocupação com relação a isso. A própria estruturação do laboratório, em que nós temos um laboratório hoje de simulação, em que nós estamos solicitando a compra de mais material para que a gente tenha mais qualidade, né? Por exemplo, vou puxar a sardinha para o meu lado. Na técnica cirúrgica, em que eu preciso mostrar para os alunos os materiais cirúrgicos, hoje eu faço empréstimo do Hospital Municipal. Eles me cedem uma caixa cirúrgica, que é o que eu consigo trabalhar. Mas a gente pediu isso para a UNILA em 2018 e até agora não temos. Parece que vamos ter algo, mas eu não sei se depois desse corte, se essa verba vai vir ou não. É um pedido de 4 anos? 4 anos. Uau! Professor, qual que é a importância de um curso de medicina para uma cidade, para uma região? No que ele implica, além da formação direta, né, de formar o médico, né, de qualificar, de dar formação profissional, pensando na sociedade, na saúde pública, no que uma cidade, uma região se beneficiam de um curso de medicina? Bom, para Foz do Iguaçu vai ser um
uma nova formatação, uma nova realidade. Eu não tenho dúvida nenhuma de que a bem curto prazo, né, e nós estamos falando aí de 5 a 10 anos, a realidade da medicina de Foz do Iguaçu e da região vai se transformar completamente. Hoje, muitos alunos egressos da UNILA trabalham já na cidade, né, estão atendendo nas unidades básicas de saúde, estão atendendo em pronto atendimento, com uma qualidade bastante positiva, uma qualidade muito satisfatória, né, e isso me deixa muito feliz, porque eu vejo muito elogio, havia muita restrição da UNILA no começo, né? A UNILA só tem maconheiro, e ficou com essa característica por muito tempo. Mas é importante que a população tenha essa visão de que nós fazemos um trabalho bastante sério e bastante qualificado com esses alunos, para que eles mostrem para a população esse retorno, que eu já vejo. Alguns projetos já em andamento, de qualificação, de cursos para a comunidade, né? E nós temos trabalhado muito forte nisso, em trazer a comunidade mais para perto da faculdade, da universidade. Esse é um objetivo nosso, que a gente não fique só numa caixa fechada, né? E que a gente possa expandir. Mas eu tenho certeza absoluta que daqui para frente a oferta de médicos que nós vamos ter vai ser bem positiva para toda a região. Hoje há uma falta de médicos, que eu acredito que em 5 anos vai se sanar. Mas não só médicos simples, são médicos capacitados. São médicos com uma formação muito forte, é isso que nós queremos. Cada vez aumentar isso. E com a formação, pesquisa e extensão, que são indissociáveis aí à universidade pública. Exatamente. E esse também é um ponto importante, né? A extensão, eu vejo que a gente tem um pouco mais de dificuldade, por falta de próprio estímulo, aí sim, da UNILA, né? Em que a gente gostaria que tivesse mais ofertas de possibilidades de extensão. A gente tem feito algumas coisas, né? Inclusive na parte cirúrgica também, trazer a população, mostrar como é uma cirurgia. Então a gente tem feito um projeto de extensão para trazer a população mais perto de nós. O que a gente gostaria muito é isso, que a UNILA quebrasse essa barreira de que nós estamos aqui e a população está lá. Nós temos que agregar todo mundo junto, né? E nós estamos nesse caminho. Esse é uma das partes importantes e está inclusive na formação do egresso, né? A capacitação dele junto à comunidade. E nós temos visto isso, um retorno positivo da população, que inclusive elogia a capacitação. Muitos pacientes optam por consultar com os internos, porque se sentem mais acolhidos, têm um sistema de atendimento mais diferenciado. O retorno que foi dado para nós é que eles sentem que eles são ouvidos. E isso é uma coisa muito importante. Isso para mim já demonstra que o caminho está sendo trilhado. O professor Carlos Eduardo, agora a UniOeste, a nossa outra universidade pública com campus aqui em Foz do Iguaçu, mas ela é multicamp, atua em toda a região, acabou de divulgar a média de concorrência no seu vestibular que acontece agora em julho, né? E um número que chamou a atenção foi de que dos 11 mil inscritos, 7 mil procuraram o curso de medicina ofertado em Cascavel e Francisco Beltrão, né? A gente está falando em 64 cursos oferecidos pela instituição, né? E desses 11 mil candidatos, 7 mil buscaram um único curso. Quer dizer, há uma demanda por esse tipo de formação, né? E são candidatos do Brasil inteiro também na UniOeste. Não há um contrassenso essa retenção de crescimento, de consolidação do curso de medicina da UNILA, levando em conta a importância desse curso para a formação profissional nessa área estratégica, para o desenvolvimento de pesquisa e com uma demanda latente aí, visto pelo dado fornecido pelo vestibular da UniOeste. É um contrassenso isso, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Nós sabemos que existe essa demanda, até mesmo pelo próprio Enem, que é a porta de entrada hoje da UNILA, né? E a gente vê
uma demanda assim muito acima da capacidade de oferecimento de vagas, principalmente da nossa região. Então, assim, a ideia do PPG, e isso consta também, é a progressão de oferecimento de vagas. Porque nós tínhamos a ideia de que o curso, ele estando estabelecido, ele já abria uma brecha para que a gente fosse incorporando cada vez mais. Ou seja, que a gente fosse aumentando o nosso escopo. E é isso que a gente quer, aumentar o escopo. Não só em termos acadêmicos, mas em termos práticos também. Só que o que a gente está vendo, assim, o que foi pensado lá atrás, não está condizente com a realidade atual. A nossa realidade está sendo bem menor que essa. Né? Inclusive, nós temos 60 vagas ofertadas hoje, a nossa ideia era ir para 90. Mas hoje a gente não consegue trabalhar nem com 60. Então a gente precisa parar e pensar e chamar a uma discussão mais ampla do que pode ser feito e de como ser feito. Né? Porque hoje a Foz do Iguaçu tem uma instituição federal, uma faculdade federal aqui dentro. Que eu acho que isso que precisa ser melhor dimensionado. E qual que é o papel da sociedade nesse dimensionar o papel de uma universidade federal e dentro dessa perspectiva a importância do curso de medicina, né? Então, qual que é o papel das nossas instituições como prefeitura, deputados federais, estaduais, vereadores, organizações representativas da sociedade na defesa do curso de medicina da UNILA? Tem sentido falar na criação de outro curso, por exemplo, aqui mesmo em Foz do Iguaçu, de medicina, na área pública, enquanto o curso de medicina da UNILA já é uma realidade e está passando por essas dificuldades todas, professor? Qual que é a sua posição? Eu vejo assim, o curso e a própria faculdade veio para aumentar a Foz do Iguaçu e a região, né? A UNILA aos poucos vai modificar essa realidade e já está modificando de uma forma muito positiva. O que eu penso é, se todas as esferas se unirem, nós vamos avançar. As forças políticas e sociais. Essas são fundamentais, né? A gente vê já que a população já tem uma demonstração da faculdade de medicina muito boa. E essa agregação ela está acontecendo. E a quebra do paradigma de que na UNILA só tem maconheiro, só tem vagabundo, isso está mudando também, né? A gente está formando profissionais muito bem capacitados e que estão dando retorno para a sociedade. E isso está sendo visível. O fato desses alunos estarem hoje em residências, fazendo suas especializações em instituições tradicionais e com um grau de aprovação assim que não deixa dúvida, não dá margem para dúvida, é o retorno que nós gostaríamos de ter. Porque nós vamos qualificar cada vez mais médicos, nós vamos ter uma capacidade médica, técnica muito melhor do que nós temos hoje. Esse é o retorno que nós queremos, cada vez aumentar a capacidade de serviço, mas um serviço positivo, um serviço qualificado. E acredito que todas as esferas precisam se unir nesse sentido, de proteção do curso. A gente sozinho não vai conseguir, e se nós ficarmos só na dependência do Ministério, não vai acontecer. Nós precisamos ter uma força externa que possa nos empurrar. Você fala das forças todas aí, das instituições, das representações, e o papel da reitoria nisso tudo. Como que ela deve agir, operar para ajudar a superar esses desafios e somar forças, né? Seria ela a grande catalisadora desse movimento, professor? Eu acho que é mais uma força que deve estar muito perto de nós. E eu sinto isso. Né? A UNILA sempre teve um canal de comunicação muito aberto conosco. Mas eu vejo que muitas questões como essa travam justamente por questões que não são exatamente da competência só da reitoria, que é da competência de uma instância maior, que é do Ministério. E aí a gente fica bastante amarrado. Mas eu noto, assim, pelo menos até agora, a reitoria
tentou se colocar numa posição favorável e de ajuda. Muito bem. Professor Carlos Eduardo, encaminhando a nossa conversa para o final, vou fazer um trocadilho e lhe perguntar, diante desse diagnóstico feito, qual que é o seu prognóstico pessoal dessa realidade, desse momento aí? O curso de medicina da Unila corre o risco de fechar a médio ou longo prazo? É uma pergunta direta para o senhor trazer aqui para nossos ouvintes e também para a comunidade iguaçuense e regional. Essa é uma boa pergunta, né? Sempre foi um sonho meu ser professor. Eu gostaria muito de ensinar o que eu aprendi nesse caminho todo. E eu levo isso como quase um filho, né? Eu carrego isso no meu colo com muito carinho e eu faço isso com muita dedicação, assim como meus colegas. Pelo que eu vejo, assim, todo mundo se dedica e assume as suas responsabilidades. O que eu vejo, assim, é muito triste, porque você vê muitas pessoas capacitadas, muito bem qualificadas, saindo da Unila por uma falta de investimento, por uma falta de perspectiva. Acho que esse é o ponto. A gente não consegue enxergar ou vislumbrar algo diferente a curto ou médio prazo. E acho que esse é o panorama que a gente precisa parar agora e pensar, porque sim, se a gente não conseguir mudar isso, a nossa chance de perder o curso é grande. Eu acho que esse é o momento da gente parar, olhar para dentro e chamar as pessoas para um debate mais amplo, para que a gente possa modificar algumas questões daqui para frente, para que a gente possa, ao invés de minguar, crescer. Um curso com essa qualidade, com esse potencial, com essa importância, né, para o sistema de saúde pública, para a sociedade, mesmo que ele não feche, mas ficar estagnado também é muito ruim, né? Aos poucos ele vai se perdendo aí o brilho. Vai, sem dúvida que sim, né? O próprio sucateamento das universidades mostra isso. E nós não gostaríamos que isso acontecesse. Tem questões que realmente assim não dependem de nós, que a gente vai ficar bastante limitado no que toca assim a modificação desse panorama. Mas é importante que as autoridades fiquem cientes disso, para que a gente acenda uma luz amarela e que a gente possa, olha, a situação não é favorável. Haja visto que os últimos concursos a gente tem um número de vagas X ofertado e um número de vagas X menos muito que é ingressado. Então esse fenômeno está acontecendo. A gente uma conta que não fecha. Não fecha. Professor, muito obrigado. Com certeza o senhor dá a sua contribuição como cidadão e como professor da universidade, trazendo esse debate a público, né? Provocando aí a sociedade a entender e interagir, perceber o que está faltando aí também da parte da cidade de Foz do Iguaçu para ajudar a fortalecer esse curso, fortalecer a universidade. E a gente não poderia terminar a nossa entrevista sem lhe perguntar aqui, o professor Afonso lhe manda um grande abraço. O senhor o conhece? É uma figura carismática da nossa cidade, é uma coisa meio de leve, assim, por cima só. À distância. À distância. Então tá bom. Professor Carlos, mais algo sobre o curso de medicina da Unila que o senhor gostaria de falar e que nós não lhe perguntamos? Eu acho que esse é o curso, é nosso neném, né? Nós nascemos com ele, estamos crescendo, vamos passar por momentos de dificuldade, mas eu gostaria muito de crescer junto com o curso. Eu gostaria muito que esse curso daqui para frente encorpasse e que a gente pudesse ter uma condição de trabalho melhor. A realidade do Brasil é essa hoje, não só daqui. Mas eu tenho esperança que a gente consiga reverter esse cenário e que o curso dê o seu retorno, que é um retorno muito importante para a cidade, para a sociedade, e que a gente vá incorporando cada vez mais. Muito bem. Professor Carlos, mais uma vez obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui para compartilhar essas informações. E estamos disponíveis aí, fazemos cor a esse movimento pelo fortalecimento desse curso estratégico fundamental para a nossa cidade.
Tenha um bom dia, obrigado por participar do programa. Bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Marco Zero, onde tudo começa.